Olá, boa noite. Mais um encontro, graças a Deus. E antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos pedir a Jesus para que Ele seja conosco, nos abençoando em mais esta noite, mais esse encontro, para que Ele nos inspire, para que possamos aprender da melhor forma possível os ensinamentos que a historinha de hoje nos traz, Hoje nós vamos falar de fé. A salvação inesperada. Então, diz assim: num país europeu, em uma grande tarde chuvosa, um maquinista cheio de fé, começando a acionar sua locomotiva com um trem cheio de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com sentimento a oração dominical. O comboio percorreu léguas dentro de trevas densas, quando viu ao longe alguns sinais que pareciam dois braços angustiados a lhe pedirem socorro e atenção. Emocionado, fez o trem parar e, seguido de muitos, correram pelos trilhos de ferro para verificar se estavam ameaçados pelo perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por enorme inundação que destruíra a ponte por onde os viajantes deveriam passar. O trem fora salvo milagrosamente. Com muita alegria, o maquinista e os viajantes procuraram a pessoa do aviso salvador. Não encontraram. Continuaram na busca quando encontraram no chão um enorme morcego agonizante. O morcego batera as asas à frente do farol, em forma de dois braços agitados, e caíra sobre as engrenagens. O maquinista, com carinho, retira-o e mostra aos passageiros e contou que orara invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se, exclamando em voz alta o Pai Nosso. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os crentes e descrentes repetiram a prece com amoroso respeito. Alguns choraram e com reconhecimento agradeceram ao Pai Celestial, que lhe salvara a vida por intermédio de um animal que tanto pavor causa às criaturas humanas. E até a chuva para de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. De Meimei. Tem outras participações aqui. Nunca te percas da fé, mesmo largado sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. De Arthur Kandal. Deus tinge de verde a erva, mostrando em toda a extensão que nunca falta esperança para os caídos no chão. De Alfredo Souza. A oração é a nossa escada de intercâmbio com o céu. João Bosco. Muito bem, então antes de fazermos nossas reflexões, vamos falar do maquinista. Vocês vejam que a primeira coisa que ele fez quando ele ia partir para a viagem foi a oração dele, Ele se entregou aos cuidados de Deus. A ele, como ele entregou também as pessoas que estavam junto com ele, E Deus, ele usa de tudo, para nos ajudar, para nos orientar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele, o maquinista, confiou a sua vida e a vida dos outros. Então, quando se crê, quando se acredita em algo ou em alguém, isso nós chamamos de fé. E tem que ser assim, Eu, pelo menos, nunca tomo uma decisão de alguma coisa quando eu tenho que realizar algum trabalho, quando eu tenho que fazer alguma coisa. Eu, graças a Deus, eu sempre confio a Deus, a Jesus, Peço orientação, Porque tenho muita fé, graças a Deus, Então, hoje, vocês viram, nós vamos falar de fé, Então, o que significa a palavra fé? A palavra fé, ela é derivada do latim, certo? Então, ela tem sua origem no termo fidelitas, que significa adesão, e por sua vez,
Este se originou de fidelis, que quer dizer fiel, que se derivou de fides, que tem o significado de fé, no sentido de crença, de confiança, né? Então, a palavra fiel também vem dessa etimologia, né? Então, o que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Então, a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Na Bíblia, em Hebreus, tem dizendo assim, que fé é acreditar em coisas que se esperam. Então, há convicção de fatos que não se veem, independentemente daquilo que vemos ou que ouvimos, né? E no Espiritismo, capítulo 19, que vai ser a base, né, das nossas reflexões aqui, fala que fé é um sentimento inato que todos nós temos, né? A convicção de fatos que não se veem, independentemente... Opa, desculpa, que eu pulei aqui. É um sentimento inato que temos na confiança de nossas próprias forças, que nos torna capazes de realizar coisas materiais, que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso aqui, né? Porque fé você precisa acreditar. Se você não tem crença que você é capaz de acreditar, de realizar alguma coisa material, você não vai realizar, né? Porque aquilo que nós não podemos realizar, é aí onde entra a nossa fé espiritual, que vem a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus, graças a Deus. Muito bem. Então, nós temos aqui no capítulo 19, que nós vamos fazer algumas reflexões, né? Que foi ditado pelo espírito de José, tá? Um espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Então, vamos ver. O poder da fé. Então, eu vou ler um trechinho aqui da Bíblia, né? Para a gente ter sobre o que desenvolveu o tema. Então, ele diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem que se aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar os demônios? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. Então, a gente já conhece bem essa história, né? Que era um garoto que estava sofrendo de alguma obsessão, né? Estava obsidiado. E o pai, com muito sofrimento, sofrendo com toda aquela situação, fica sabendo que Jesus estava andando com os discípulos, que estava curando, né? E resolve procurar essas pessoas para poder ser ajudado, né? Porque ele já não aguentava mais, né? Então, primeiro ele entra em contato com os discípulos. Só que daí os discípulos não se sentiram com autoridade, né? De realizar aquele feito. Daí o pai vai buscar Jesus, né? Jesus, com toda a sua autoridade, com todo o seu amor, né? Manda chamar o menino, expulsa o espírito do menino, né? E deixa para nós mais uma lição, né? Porque os discípulos não acreditaram. E se não acreditaram, não realizaram. Por isso que aqui no Espiritismo diz que é um sentimento inato que nós temos
né? Na confiança de nossas próprias forças, que nos torna capazes de realizar feitos materiais. Então, eles não acreditaram, então não realizaram. Então, Jesus diz que todos nós temos a capacidade, certo? Só que daí não prestaram atenção, né? Então, ele diz: se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta daí para ali, e ela se transportaria. Então, um grão de mostarda é aquela coisinha pequenininha. Se a gente tivesse um pouquinho de fé, ele diz que as montanhas seriam transportadas. E Jesus falava por parábolas, né? Usava a simbologia para explicar as coisas para o povo da época. Então, o que ele queria dizer com as montanhas? De acordo com o Evangelho aqui, o capítulo 19, né? A fé transporta montanhas. Se o homem tem confiança nas suas próprias forças, ele realiza grandes feitos materiais. Então, as montanhas que a fé desloca, que Jesus estava falando, era o quê? São as dificuldades interiores que todos nós temos, né? São as dificuldades, as resistências que nós temos em enfrentar as coisas da vida, a má vontade de executar coisas no nosso dia a dia. E isso tudo porque Deus está oferecendo para nós a melhor parte, que é nos dando a oportunidade de estar aqui na vida, de estar reencarnados para vencermos essas montanhas interiores, né? Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, o orgulho, o fanatismo, as paixões inferiores. Veja quantas montanhas nós temos que vencer. E se nós tivermos fé, né, nós vamos vencer todas. Se nós acreditarmos, nós realizaremos muitos feitos. São outras tantas montanhas que temos que transportar, pois são essas dificuldades que nós temos que nos impede de realizar as coisas pelo progresso nosso e o progresso da humanidade. Porque se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu tenho um preconceito, eu não vou para frente. É sempre um empecilho travando o meu caminho, travando a minha força. Então, como que eu vou realizar as coisas? Como que eu vou acreditar se eu não acredito no outro e eu não acredito em mim mesmo? Então, são montanhas enormes que nós temos que transpor para vencermos, né? Então, no aspecto moral, deixa eu só voltar aqui. Ela impede o trabalho do nosso progresso e da humanidade, né? No aspecto moral, esses são os empecilhos para que o homem possa fazer o bem. Na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 909, olha o que Kardec pergunta. O homem poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Os Espíritos respondem sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, para a gente vencer as nossas más tendências, basta vontade. Por isso que ele diz, ter fé do tamanho do grão de mostarda. Porque o grão de mostarda ele é pequenininho. Se a gente tivesse daquele tamanho, olha o tanto de montanhas que a gente não ia transpor, não ia vencer, né? Então é preciso, acima de tudo, vontade. Temos que buscar essa vontade porque ela existe, ela está dentro de nós. Basta a gente querer encontrá-la, né? Continuando, se a fé é verdadeira, se a fé não é verdadeira, quem tem fé verdadeira, a fé verdadeira ela é forte. Ela nos faz perseverante para se vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas.
Porque eu tendo fé, eu acredito, minha fé é forte. Vai acontecer. Deus vai agir, Deus está agindo. Jesus é o que nos guia. Então eu acredito. Certo? Nos torna perseverante. Se a fé não é verdadeira, ela traz o que para a gente? Insegurança. E se eu sou insegura, já é meio caminho andado para que alguma coisa que eu vá realizar não se concretize, né? Quem é assim, pensa, não vence. Quem assim pensa, não vence porque não acredita que possa vencer. Não acredita. Nós temos uma ferramenta, gente, muito importante, que é o pensamento. Tudo primeiro acontece aonde? No pensamento. Porque o pensamento tem força. Olha o que Buda diz, isso aqui é um princípio budista. A lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. São ensinamentos budistas, né? Então, tudo começa no pensamento. Vou comprar uma bicicleta. Só em você pensar, vou comprar a bicicleta, o pensamento, se você põe força, porque quando a gente acredita, a gente vai buscar os meios de realizar aquele objetivo que a gente tem. Então, o pensamento é uma força. Se eu tenho um pensamento otimista, eu vou para frente. Se eu tenho um pensamento pessimista, eu não vou realizar. Porque a gente acaba se perdendo pelo meio do caminho, né? Então, o pensamento, ele tem força. E, logicamente, se meu pensamento, ele não é uma coisa forte, né? A falta de fé é o que os opositores precisam para nos derrubar pelo caminho. Para quê? Para que as coisas do bem não sejam realizadas. E Deus confiou a cada um de nós missões que precisam ser realizadas. Se Deus, que é o nosso Criador, nos confia em nós, agora vocês imaginam se nós confiamos em nós, o que nós não podemos realizar em favor de nós mesmos e em favor da humanidade, né? Na melhoria de tudo, porque também nós temos que ver a intenção que eu estou colocando esse pensamento, né? A fé é a certeza em Deus que nós vamos realizar um feito, que nós vamos atingir um objetivo. Então, essa fé, ela é lúcida, ela tem luz, ela tem um caminho, ela sabe qual é o caminho que nós vamos percorrer, porque nós acreditamos em quê? Que Deus, que Jesus está à nossa frente abrindo os caminhos. Porque acreditar é isso, né? É depositar toda a confiança, mas não é cruzar os braços e esperar. É também estar na ativa, realizando as coisas para que o feito aconteça, né? Então, a fé lúcida nos permite ver o caminho que precisa ser percorrido e caminharemos com absoluta certeza de que tudo vai se realizar, né? Então, por isso que o pensamento é importante. Eu tenho um pensamento positivo, eu vou realizar isso e com certeza Jesus estará no nosso caminho, né? Quem tem fé sincera e verdadeira, a fé, ela é sempre calma. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus vai estar agindo. O nosso tempo é o tempo de Deus? Não. Por isso que a gente tem que saber esperar. Esperar. Aí tem aqueles que são mais caprichosos, mais nervosinhos, né? Se o que ele pediu ele não alcançou de imediato, ele se revolta contra Deus. Então essa fé não é verdadeira. Eu não estou depositando verdade nas mãos de Jesus para que ele venha me ajudar e realizar as coisas, né? Então a gente tem que saber ter calma e esperar, porque o tempo de Jesus, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o tempo que aquilo que eu pedi, que aquela necessidade que eu tenho, tem um tempo a percorrer. Porque também existe o quê? Existe o caminho interior que eu preciso reformar para ser merecedor
de algumas coisas. Né? Então, tem paciência, sabe esperar. E os que têm se apoiam na inteligência e na compreensão das coisas. Né? Eu compreendo. Cada vez mais que eu conheço, que eu tenho conhecimento, mais eu vou compreender a grandeza de Deus e eu vou compreender que existem caminhos, que existem transformações que precisam ser feitas em mim. Né? Não tem determinadas situações que a gente passa duras provas, provando também até onde vai a minha fé. Até onde eu tenho o merecimento de realizar tal pedido, né? Então, os que a têm se apoiam na inteligência e na compreensão das coisas. Tenha certeza de chegar no objetivo que ele quer, no objetivo visado. Não confundir a fé com presunção, porque ainda tem aquelas pessoas que acham que elas tudo podem sem Deus. Não. Podemos ter o caminho, podemos nos esforçar, mas sem Deus, com certeza, nada somos. Pode até ter pessoas que pensam o contrário, né? Da minha visão. Mas para mim, a gente tem que se esforçar e Deus vai abrindo o caminho, vai nos ajudando, nos orientando. Sem Ele, acredito que nós não somos nada, né? Então, confiar na gente, sim, mas depositar nas mãos de Deus, né? Não é só em si, não é você realizar sozinho, não. Deus, ele tem um grande caminho aí, porque ele, além disso, de acordo com os nossos merecimentos, ele ainda vai enviar, né, o auxílio espiritual para a gente, para nos direcionar nesse caminho. Porque às vezes você está sendo provado através de uma doença, através por exemplo, hoje em dia, né, com essa pandemia, nesses momentos difíceis que muita gente está passando, de desemprego, de dívidas, pessoas que estão com seus comércios fechando. São duras provas, né? Que queira Deus que essas pessoas tenham bastante fé, acreditem que isso tudo vai passar. Porque é isso que a gente tem que se inspirar em Deus, né? Pedir essa força para passar essas dificuldades que cada um de nós passa nesse momento, né? E em todos os momentos da vida. Então, ter a certeza de que nós não vamos estar sozinhos e que vai ter sempre os nossos anjos guardiães, né? O que cada um acredita aí, vai estar nos auxiliando. Mas para isso também precisamos ter o merecimento, precisamos ter uma reformulação interior. Né? Então, que cada um se eleve da sua maneira, né? Entrando em contato com Deus, através de suas orações, buscando essa fé, renovando-se, né? E saber esperar que, com certeza, Ele vai nos ajudar. Então, a fé ela tem que ser inabalável. Né? Existe a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela fé que a gente sabe das histórias dos falsos profetas, porque ainda tem pessoas, quando você não busca raciocinar, não busca o conhecimento, você é obrigado a acreditar naquilo que as pessoas lhe dizem. Né? E nós sabemos o que tem muitas pessoas que têm má fé por aí, que se utilizam do nome de Deus, do nome de Jesus, para enganar as pessoas. Então a gente não deve cair no golpe, né? A gente deve se elevar, ler bastante, se instruir, né? Porque a fé raciocinada a gente sabe em quem está acreditando. Acreditar em Deus, mas saber por que acredita. Amar a Deus, mas saber por que ama a Deus, né? Então, tem que ter bastante conhecimento aí para não cair, né, nas coisas dos falsos aí e acabar se decepcionando e sofrendo desnecessariamente por ser invigilante, né? Porque a fé ela tem que ser verdadeira. Somente a fé que se baseia na verdade, ela tem futuro para nós, porque não teme o progresso das luzes no desenvolvimento material e espiritual de todos.
Nós sabemos que a história, em alguns pontos aí, na era medieval, né, foi marcada tristemente porque as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham instruções e simplesmente eram obrigadas a se submeter a certas questões porque colocavam Deus como aquela pessoa que punia. E hoje em dia nós não precisamos mais disso, né? Nós sabemos que nós podemos ter a razão, ter o conhecimento e continuar amando e servindo a Deus. Melhor ainda, porque o conhecimento ele amplia os nossos horizontes e quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos entender a grandeza de Deus, a nossa pequenez e o quanto ainda vamos ter que caminhar para vencer as nossas sombras, as nossas manchas morais e espirituais, para que a gente possa, né, ser mais espiritualizado e continuar no caminho de Jesus, né? A fé, ela é mãe da esperança e da caridade. Então, a fé ela deve ser ativa para ela ter proveito. Ela é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Então, esperança e caridade são consequências da fé. Se nós não tivermos fé, o que será de nós? Qual será o caminho? Como esperar? Esperar o quê? De quem? Então, quando nós temos essa esperança, a gente sabe que Jesus está agindo, que Deus está no nosso caminho, né? Então, a vida da gente, ela se torna mais tranquila, mais alegre, né? Vamos nos inspirar no amor de Jesus. E a fé, ela nos dá a esperança das realizações do Senhor em nossa vida, certo? Ela é uma inspiração divina que desperta em nós os instintos mais nobres, que levam o homem para os caminhos do bem. Ela é a base da nossa regeneração, como eu já havia falado antes, né? A gente tem fé, a gente se inspira nos valores de Deus. Para a gente se inspirar nos valores de Deus, de Jesus, a gente também precisa se reformular, ser dignos dos ensinamentos que Jesus deixou para nós, ser dignos da proteção que Ele nos dá diariamente, ser dignos do amor que Ele tem por nós. E se nós depositamos a nossa vida nas mãos dele, nós precisamos ser merecedores, precisamos ter valores dentro de nós. Não é só assim, eu tenho fé. Não, precisamos mudar. Olha, a regeneração. Regenerar é corrigir-se. Começar a prestar atenção nos caminhos que eu dou para a minha vida, né? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Mas precisa ser forte e resistente. Porque no primeiro abalo, o que vai acontecer? Nós vamos desmoronar se nossa fé ela não é segura, ela não é verdadeira. O edifício, aonde eu coloquei minha estrutura, desaba. Porque muitas vezes a gente sofre, a gente não tem fé, a fé ela se abala, porque a gente tem medo de sofrer. Já prestaram atenção? Ninguém quer sofrer, mas o sofrimento às vezes é o meio de dar que Jesus encontra, que Deus encontra, para nos ensinar, para nós fazermos essa regeneração. O nosso mundo é mundo de provas e expiações. Se nós fôssemos espíritos mais evoluídos, a gente estaria em planetas mais evoluídos. Então, se cá estamos, é porque precisamos fazer essa reforma íntima, né? E quando depositamos nossa fé em Jesus e em Deus, que eles são aqueles que vão nos ajudar, nos orientar, a gente também precisa ser digno da presença deles. Então, precisamos mudar, né? Em alguns aspectos. Em alguns não, em muitos, né? Então, ela precisa ser firme, né? Então, por exemplo, aqui nós temos eu coloquei uma coisinha que Joana Ângeli disse sobre o pensamento, né? Que o pensamento ele tem força. Ela disse assim:
Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto. E estimularás o teu médico interior a preservar-te a saúde para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Do desperta e seja feliz. Então veja, quando eu vibro no amor de Deus, no amor de Jesus, né? Eu me elevo. Então eu desperto dentro de mim o médico interior. Porque o que é esse médico interior? São os bons pensamentos, as boas vibrações que poderão me ajudar a direcionar a minha vida. E se eu vibro no bem, no amor, é lógico que eu vou ter uma proteção, uma orientação, né? Curando-me das mazelas interiores que a gente tem. Lembra que do vídeo passado que a gente fala, né? Que o pensamento, se eu me alimentar de pensamentos ruins, eu vou adoecer a alma, né? E eu preciso ter muita fé, amor, confiança em Deus, para despertar esse médico interior para curar as minhas mazelas, para colocar dentro de mim alegria e vencer os pensamentos ruins, né? As angústias que eu sinto, os medos, medo do futuro. Mas eu não preciso viver no futuro, eu tenho que viver o agora. É agora que eu tenho que realizar as coisas. Continuando. A fé, ela é empolgante e ela contagia, ela dá ânimo, nos impulsiona para a frente, porque acreditamos. Se temos vontade, acreditamos, nos sentimos alegres, nos sentimos firmes e vamos para frente para realizar a obra. Porque Jesus, com certeza, estará na frente, abrindo os caminhos e nos orientando através dos nossos mentores, né? Então, que tenhamos esperança firme, que nos fortifique na fé em Jesus para enfrentarmos as vicissitudes da vida, né? Porque cada um de nós tem e terá, enquanto vivermos aqui, dificuldades para ser vencidas. Então é essa fé que vai nos adiantar o caminho, né? Acreditar nele para que ele nos ajude. Então, Deus aponta o caminho e que saibamos esperar sem desfalecimento, né? Então, já estamos chegando no fim aqui, para não se alongar muito, eu peguei umas partezinhas do Espírito Hamed, que ele fala sobre fé, que eu achei muito interessante. Fé não é uma questão de convivência. Fé não é uma muleta milagrosa. Fé não é satisfação de caprichos, mas um meio de demonstrar as realidades que não se veem. A fé a qual se referia Jesus Cristo é aquela que vibra no coração das criaturas, que acredita em Deus, que tudo vê e que tudo provê. Não é Deus que provê tudo? Essa fé verdadeira, que respeita os ritmos e os ciclos naturais da vida, considera que tudo está certo e nada está fora dos domínios da ordem providencial. Nada está acontecendo sem o consentimento de Deus. Nada. Ter fé é entender que não se consegue paz meramente pedindo, e sim fechando as portas das sensações exteriores, a fim de penetrar no sentido interior. Então a reforma tem que ser feita dentro de nós. Não adianta mais hoje a gente correr para fora, a gente tem que correr para dentro da gente. Porque as soluções dos nossos problemas, os conflitos, tudo está dentro da gente. Enfim, ter fé é compreender que Deus está em tudo e tudo está em Deus, conforme legitimou Jesus Cristo quando ele diz que quem me vê, vê o Pai. Então, gente, é acreditar. E para encerrar, uma poesiazinha aqui de Maria Dolores, que eu achei muito bonitinha. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestades ou mágoas espessas ao peso de ferra cruz, recorda que o céu te ouviu, que o céu te ouvia, mais amparo do que pensas.
Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual à nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois é chuva que passa, frutos ganhando os apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã no espaço infindo, o dia será mais lindo, brilhando no amor de Deus. Então, meus queridos irmãos, só para encerrar, a fé é tudo na nossa vida. A gente tem que aprender a ter essa fé raciocinada, essa fé verdadeira, para que a gente não desmorone no primeiro embate que a vida nos oferecer. Né? Nada está acontecendo em nossas vidas por acaso. Tudo tem o seu porquê e tudo tem um ensinamento, inclusive essa pandemia, que hoje eu queria pedir a todos vocês, né, porque existe muito sofrimento por aí, né, por esses profissionais que estão na linha de frente do combate, né, dessa Covid-19 nos hospitais, muitos que estão já há meses sem ver seus familiares, né? Que Deus dê a força que eles precisam ter, né, para que eles renovem a fé deles também, né? E que Deus abençoe para que logo, logo, né, seja descoberto uma solução para esse vírus e Deus abençoar as nossas vidas e pedir que Jesus seja no coração de cada um de vocês também e que cada um reflita sobre sua fé, busque essa reformulação íntima, né, porque é muito importante. Quanto mais nos elevamos, mais proteção e mais próximo de Deus estaremos. Então, que Jesus abençoe vocês por mais uma semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração.